Boa noite a todos, meus queridos amigos, irmãos aqui da casa Leon Denis. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Essa casa que tanto fez e faz por mim. O pouco que eu posso fazer pela casa é vir trazer algumas palavras para vocês hoje. Veio muito acalhar, né, a mensagem que nossa irmã leu hoje. Que nós vamos estar falando aqui da família, né? E ela abriu e já veio exatamente na família. Então, exatamente é isso que nós temos que falar hoje, falar sobre a família. E lembrando que estava o nosso amoroso Mestre Jesus conversando com os seus discípulos, quando veio um doutor da lei e lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus, calmamente, lhe respondeu: amarás a Deus sobre todas as coisas. E já lhe dou o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, para que nós possamos amar a Deus, temos que voltar a nossa atenção, nossa orientação, o nosso objetivo é no segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só assim chegaremos um dia a amar a Deus. Mas quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo ou o seu? Alguém sabe? Todos nós falamos em próximo como se fosse algo imaginário. O meu próximo. Não tem definição, não tem nome, não tem nada. A gente só fala o meu próximo. Então ele é alguém que a gente não vê, não sabe quem é. E assim nós nos consolamos ou nos justificamos dizendo: não, eu até hoje não ajudei ainda o meu próximo, que eu nem sei quem ele é. Muito legal isso, né? A gente não sabe quem é, nem procura saber. É uma boa justificativa para que nós não pratiquemos o bem. Então, Heitor, se você sabe quem é o nosso próximo, fala aí para nós. Pois bem, meus irmãos, o nosso próximo é sempre aquele que está ao alcance das nossas mãos. O nosso próximo é sempre aquele que está ao alcance das nossas mãos. E depois, é aquele que está ao alcance das mãos do meu próximo. E depois, alcance das mãos do próximo do meu próximo. E assim vamos estendendo. Estendendo, até atingirmos toda a humanidade. Pois toda a humanidade é o nosso próximo. Mas aí, Heitor, como é que eu vou amar, vou ajudar o meu próximo, ou seja, ajudar todo mundo? Como é que eu vou chegar até eles? Bom, a melhor maneira para se construir uma ponte é se procurar começar fazendo o pilar num lugar mais próximo, ou seja, na margem, e nunca lá no meio. A dificuldade é infinitamente maior. E para eu poder amar o meu próximo,
Eu tenho que criar um acesso a Ele, uma ponte, me aproximar dele. Se o certo é começar pelo mais perto, e se eu tenho que ajudar toda a humanidade, amar toda a humanidade, pois toda ela é o meu próximo, é melhor eu começar por aqueles que eu vejo todos os dias, que eu encontro a todo momento, estão sempre ao alcance da minha mão, como eu já falei. E quem são eles? É claro, meus irmãos, todos nós sabemos, é a nossa família. E esse é o nosso tema de hoje. Então, meu próximo é a nossa família, os meus parentes, os meus agregados. Lembre-se, agregados, cunhados, enteados, né? São meus parentes, são minha família. Pronto. Agora sim. Estes estão ao alcance da minha mão. O meu acesso a eles é direto. Então, ficou mais fácil, não é? Muito mais fácil, não é? Vocês acham que ficou mais fácil, meus irmãos? Amar a todos da família, os parentes, os agregados. Vocês acham mais fácil? Não. Não é mais fácil, não. É até mais difícil. Por acaso, você sabe quem realmente são os membros da sua família? Você faz ideia de quem eles foram para você e quem você foi para eles nas outras vidas? Nas vidas passadas? Na sua família, pode ter um parente que você odiou na vida passada, porque ele lhe roubou uma propriedade. O ódio. Ou um outro, ao qual você roubou a sua esposa. E aí, vem o ódio. Mas em compensação, meus irmãos, tem aquele outro, que quando você caiu de um cavalo, ficou paraplégico, ele cuidou de você por toda a sua vida. E tem aquele outro, que ficou órfão, lá na vida anterior, e você caridosamente o adotou e o criou. E hoje, nessa sua vida, ele foi o seu pai. Assim são formadas as famílias. Então eu diria que a família é uma grande miscigenação de raiva, de ódio, de vingança, mas também de caridade, de compaixão e de amor fraterno. Olha só, meus irmãos, que bela mistura. Eu diria que isso tudo dá uma verdadeira salada de sentimentos. Salada. Tem sabores e temperos para todos os gostos. Reencarnar com pessoas, com irmãos, com os quais o espírito tem afinidade, é sempre muito bom, pois permite que juntos eles possam apoiar-se mutuamente e com isso progredir.
Mas então, por que Deus não põe só os que têm afinidade numa família? E na outra, aqueles que também têm afinidade. E assim em todas as famílias, reunindo espíritos que só têm afinidades. Olha que beleza. Olha que solução. Por quê? É uma simples solução, não é? Pensando nisso, eu estou até com a impressão que Deus errou nesse planejamento dele de fazer uma salada de sentimentos. E vocês, o que acham? Será que Deus errou? Não. Todos nós concordamos que não, né? Porque Deus é perfeito, Ele não erra nunca. Com a sua sabedoria infinita, Ele coloca sempre a pessoa certa no lugar certo. A pessoa errada, Ele não coloca no lugar certo. A pessoa errada vai ficar no lugar errado. Por que Deus faz assim? Por que Ele coloca a pessoa certa no lugar certo? E aqueles que se odeiam, e aqueles que se amam, formando uma mesma família. Para com isso equilibrar as forças, para que seja possível a convivência harmoniosa na família. Ela é uma chance que a vida oferece para que nós conheçamos um pouquinho melhor os nossos desafetos, os nossos inimigos. E com isso nós modifiquemos a nossa maneira de pensar sobre eles, a maneira de nos relacionarmos com eles. Então, os laços de sangue, os laços de parentesco servem, a princípio, para suavizar o encontro de inimigos, equilibrando os sentimentos de amor e de ódio. Antes de reencarnarem os desafetos, eles sentem remorso e necessidade de reparar os seus erros. Aí, recebem a chance de programar, com auxílio dos mentores, o convívio junto aos seus inimigos. Com isso, ainda lá no astral, antes da reencarnação, um longo trabalho de aproximação entre eles, feito pelos espíritos superiores, para que eles se entendam e concordem em se relacionar de novo na vida material aqui na Terra. Meus irmãos, no nosso atual estado de evolução, nesse planeta de expiação e prova, imagine se o nosso inimigo, aquele que nós nutrimos todo aquele ódio, estiver em outra família. Imagine. E não na nossa, em outra família. Algo vai temperar esse ódio? Não. Se ele estiver em outra família e por ele eu só nutrir ódio, não tiver o laço de sangue, nós guerrearemos com ele o tempo todo, pois estaremos sendo movidos apenas pelo ódio que já trazemos de outras e outras encarnações. Mas ao passo que se ele for da minha família consanguínea, teremos aí a influência do sangue. E mesmo com as desavenças que possam ocorrer,
Eu sempre terei muitas oportunidades de estar em contato com Ele, de reconciliar, de conviver, de ser beneficiado às vezes por Ele ou eu o beneficiado. E quem sabe até, um dia, amar esse meu antigo inimigo. Por isso, a família deve ser preservada, deve ser muito valorizada, pois ela é um incomparável centro de reconciliação entre os desafetos, entre os inimigos. Mas também a família é um maravilhoso ponto de luz quando ocorre o convívio entre os espíritos afins, onde flui o amor. Mas a intimidade em família nem sempre é benéfica, sendo ela um grupo de espíritos ligados por desajustes ou necessidades de aprimoramento. A família é um maravilhoso laboratório de experiências reparadoras. A proximidade entre os membros da família, o compartilhamento do espaço, o conhecimento aprofundado das pessoas que nos são mais próximas, nos possibilita um convívio onde nós somos autênticos, onde nós somos nós mesmos, sem fingimentos e sem máscaras. Por outro lado, para que possamos viver em sociedade, ou conviver no trabalho, as máscaras ainda são necessárias para nós. Nós criamos personagens teatrais para nós mesmos, muito próximo, é claro, do que nós realmente somos. Ou vocês acham que nós podemos nos mostrar na sociedade, no trabalho, no meio dos amigos, como nós realmente somos? Podemos? Não. Em nosso estágio evolutivo, nós ainda não podemos demonstrar permanentemente o que sentimos ou o que pensamos, sem com isso enraivecer ou magoar as pessoas que estão à nossa volta. Mas esses personagens nós usamos somente na vida em sociedade, lá fora, lá na rua, no trabalho, entre colegas e até com os vizinhos. Mas quando chegamos ao nosso lar, aí nós somos reais, bem mais espontâneos, mais autênticos no nosso lar, ao tirarmos a roupa do trabalho. Nos despimos também do nosso personagem teatral. Ao tirarmos a máscara que usamos lá fora. E assim fica à mostra a verdadeira face do educado e pacato cidadão e daquela enérgica executiva. Aquele funcionário humilde e cabisbaixo, ao chegar em casa, pode ser um pai extremamente rigoroso, severo, grosseiro, e aquela executiva pulso de ferro
exigente, que trabalha naquela grande organização, ao chegar em casa, mostra-se frágil, sem impulso dentro do seu próprio lar. E aquela chefe autoritária não é respeitada por ninguém no lar onde habita. Mas o lado realmente ruim na convivência do lar é o desrespeito. Mas quando as pessoas se tratam por apelidos pejorativos, palavras de baixo calão, procuram defeitos uns nos outros numa disputa baixa e cruel, em que a maneira de se elevar é rebaixar o seu próximo. Mas o abuso e o desrespeito são mais comuns exatamente para com aqueles que amamos, com aqueles que nos são mais caros. Se nós tivéssemos, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, pelas pessoas em geral, o mesmo amor que temos a nossa família de sangue, ou ainda, se ao contrário disso, se tivesse pelos nossos familiares o mesmo respeito, o mesmo cuidado, a mesma gentileza e atenção que temos pelos aqueles que nos contatamos externamente, olha que beleza. Aí sim as relações da família e sociedade estariam mais próximas do desejado. Nós não podemos nos esquecer de que o maior objetivo de estarmos encarnados é a tentativa de superação dessas fraquezas que tanto aborrecimento nos causam. E nós já aprendemos que não há nenhuma fórmula mágica para superar essas nossas fraquezas. O que há sim é apenas o bom e velho exercício da tolerância, do respeito, da paciência e do amor. Essas coisas todos nós já sabemos. Não é novidade. Mas que precisamos estar sempre nos lembrando. Sabemos e nos esquecemos. Temos que estar sempre trazendo à mente, até que um dia esse código de respeito, de paciência, passe a ser habitual no nosso dia a dia e passem a ser nossas espontâneas características comportamentais. Aproveitando desses desrespeitos e desentendimentos que tornam frágeis as famílias. Vejam bem. Aproveitando-se desses desrespeitos e desentendimentos que tornam frágeis as nossas famílias, existem forças ocultas, entidades umbralinas tentando destruir a família, tendo como alvo principal a boa moral e os bons costumes, que foram conquistados ao longo de muitos séculos pelos homens de bem. Com a prostituição, com as drogas, a corrupção e o desrespeito, principalmente à família, eles usam como se fossem suas armas principais, generalizando o mal. E esse mal está sendo implantado pelo império das trevas, nas escolas, nas famílias, nas sociedades e nas mídias. Temos que estar atentos a isso. Temos que nos preocupar com isso.
estamos numa fase de transição. E as regiões umbralinas não querem que o planeta evolua. A instituição família consanguínea é uma criação divina, meus irmãos. É a nossa melhor forma, ou a oportunidade mais apropriada para que possamos evoluir nessa encarnação. Precisamos então lutar contra esse ataque. Precisamos ficar atentos. Precisamos ter determinação. Mas a luta tem que ser a boa luta. A luta da paciência, a luta da tolerância, a luta da fé e a luta da oração. Que a paz e o bem continue reinando em nossos corações acima de qualquer conspiração contra a nossa família universal. E por falar em família universal, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o tema é honrai vosso pai e vossa mãe. No item 5º, o subtítulo é quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. E pegando um trecho que diz assim: e tendo Jesus vindo para a sua cidade, reuniu-se tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. E sabendo de sua chegada na cidade, vieram sua mãe e seus irmãos para se apoderarem de Jesus, pois diziam que Jesus perdera o espírito. Ou seja, Jesus estava ficando louco. E ficando sua mãe e seus irmãos do lado de fora, mandaram chamá-lo. Aquele povo que se assentara em torno de Jesus lhe disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus amorosamente lhes perguntou: mas quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Em seguida, Jesus passou os olhos por todos aqueles que estavam à sua frente e completou: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, eis aqui a minha família. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este sim é meu irmão, este sim é minha mãe. E eu pergunto, vocês acham que Jesus, nessa passagem, teve o intuito de renegar a sua mãe e os seus irmãos? Não, de forma nenhuma. Jamais Jesus faria algo assim. Ele apenas quis nos ensinar. Ele disse isso para nos ensinar que nem sempre a nossa família consanguínea perdura, continua após a desencarnação. Vejam bem, nem sempre a família consanguínea continua após a desencarnação. Na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, o que une os espíritos é a igualdade de pensamento, a coincidência dos hábitos, dos costumes, enfim, unem-se, convivem, familiarizam-se todos aqueles que têm afinidade.
Jesus quis então nos ensinar que a verdadeira família dele, a família de Jesus, a família espiritual do nosso Mestre, é composta por aqueles que amam o próximo e assim amam e fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Essa é a família de Jesus. Esses são aqueles com quem Jesus sente afinidade. Amor ele tem por todos nós. Afinidade é por aqueles que fazem a vontade do Pai. Com esse ensinamento, aprendemos que é necessário amar a Deus através do amor ao nosso próximo. E assim, nós também mereceremos um dia fazer parte da divina família de Jesus. Tem um livro chamado Alma e Vida. É do Espírito Maria Dolores e do médium Chico Xavier. Lá tem um poema chamado Família e Vida. Diz assim: a família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sobre direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as, tais quais são. Não fujas, suportas, avança. Seja tolerante aonde vás. Segurança pede paz. E a paz é a luz do perdão. E ouvindo isso, meus irmãos, priorizemos o bom convívio com a nossa família, pois ela é a verdadeira escola dessa nossa encarnação. E só esmagando o nosso orgulho, massacrando o nosso egoísmo e aumentando a nossa tolerância e a indulgência com os defeitos alheios e os nossos, e com a paciência e a compreensão para com os nossos irmãos que ainda são espíritos mais jovens, nós conseguiremos sucesso nessa encarnação e com isso nos elevarmos mais um degrau na difícil escalada evolutiva. O livre-arbítrio, a livre escolha de evoluir ou não, é um direito nosso. Mas a lei do progresso é uma decisão divina. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe
Jesus, muito obrigado. Você faz a oração por nós? Faço. Deixa eu fazer.